Ele era um jovem honesto e correto. Na verdade, era um adolescente e estava a serviço de um experiente comerciante. Certo momento, um erro nas contas levou esse jovem a ouvir uma frase do patrão que levou este jovem a cometer crime. Vem comigo, você vai entender essa história triste, mas com um final feliz. Seja bem-vindo ao nosso canal, ao quadro Histórias Inspiradoras. Por aqui a gente conta histórias reais, inspiradoras, edificantes, que trazem lições para a nossa vida. Aproveite para se inscrever no canal agora. Se inscreva aí, ative o sininho, deixe seu comentário, seu like e o melhor de tudo, compartilhe. Então vamos para a história de hoje. Uma frase fatal e os terríveis resultados da desonestidade. Ricardo era um jovem, tinha menos de 18 anos. Ele estava prestando serviço para um comerciante. Ele ajudava, fazia aqueles serviços gerais e também administrava os livros. Ele cuidava dos livros e verificava contas também. Isso aconteceu um tempo atrás, tá? Então, o senhor Silva era o dono ali do estabelecimento e o jovem trabalhava muito bem, principalmente porque o senhor Silva, o patrão, era amigo da família. A mãe do Ricardo tinha uma certa consideração por esse senhor e o jovem se sentia até privilegiado de trabalhar para um homem com uma reputação tão boa, para um homem que tinha um nome a zelar. Mas veja o que aconteceu. Certo dia, Ricardo estava verificando umas contas, ele encontrou um erro de R$ 10 logo no início, e quando ele fechou aquela observação, lá no final ele encontrou mais um erro de R$ 10, ou seja, eram R$ 20 a favor do patrão. E quando ele se dirigiu ao patrão e falou: olha, eu terminei o trabalho e encontrei um erro aqui, na verdade são dois. E o senhor Silva perguntou: mas contra quem é esse erro? É contra o cliente, é a favor do senhor, eu devo corrigir? Agora, meus amigos, olha bem, agora entrou aqui uma frase que ficou na cabeça daquele jovem e não saiu mais. O patrão simplesmente olhou para ele e disse: deixe que os outros corrijam seus próprios erros. Que frase, não é mesmo? Deixe que os outros corrijam seus próprios erros. Ricardo, então, ficou perplexo, ele ficou meio confuso, porque ele sempre foi ensinado a não tomar posse das coisas das outras pessoas. Aquilo que não lhe pertencia, não lhe pertencia. Ele ficou assim meio confuso, mas enfim, o que queria fazer, né? O patrão era o patrão. Depois de um tempo, Ricardo foi mandado ao banco para receber um certo valor que ele precisava levar para o patrão. Ele precisava daquele dinheiro para algumas despesas, enfim. Quando o Ricardo chegou no banco, isso foi um tempo depois, né? Quando isso aconteceu, ele já tinha feito 18 anos, quando ele foi ao banco. E agora, na hora de entregar o valor, ele percebeu que o funcionário do banco tinha dado, na época, se for contar hoje, seria R$ 50 a mais. Quando o Ricardo conferiu o valor, ele viu aquele dinheiro e ele devolveu na mesma hora ali para o funcionário. Quando ele chegou lá no estabelecimento do senhor Silva, ele entregou o dinheiro e disse: olha, eu já recebi, aqui está o dinheiro, mas o funcionário do banco lá me deu R$ 50 a mais. Aí ele mesmo, aí começou a contar o dinheiro. Quando chegou no final, falou: mas cadê? Você não disse que ele deu R$ 50 a mais? Aí Ricardo disse: ah, sim, mas eu devolvi na hora. Aí ele: você é um imbecil mesmo. Como que você pode fazer um negócio desse? Deixa que as pessoas corrijam os seus próprios erros. Eu já falei isso. E outra, erro de banco não se corrige, eles que têm que corrigir. Ricardo ficou novamente confuso. Ele ficava pensando: será que no comércio
não tem problema isso? Ele ficava naquela dúvida, sabe? Porque ele tinha aquele princípio dentro dele, mas ele trabalhava para um homem de boa reputação, para um homem inteligente, um negociante. Então ele ficou pensando assim, analisando: será que não está correto mesmo? Será que meu patrão não está certo? Será que no comércio essa prática não é tão ruim assim? Será? E ele ficou com aquilo na cabeça, ficou remoendo aquilo ali. Apareceu mais um problema desse aí, quando eles foram verificar uma outra conta que o cliente tinha ido lá no Sr. Silva, só que agora Ricardo, nessa ele não interferiu, mas ele percebeu que o seu patrão tinha pedido um recibo que também estava com erro a favor dele e ele não disse nada. Só que dessa vez Ricardo ficou só observando. Então ele ficava com aquilo na cabeça, né? Aí um dia ele recebeu o salário dele e percebeu que o seu patrão, o senhor Silva, tinha lhe dado um valor a mais. Não era muita coisa, mas era um valor bem significativo. Aí ele olhou aquilo, ele ficou pensando, aí falou, vou devolver, mas naquele mesmo instante ele parou e pensou, espera aí, se ele não corrige um erro que vai ajudar as outras pessoas, ou seja, se ele não corrige um erro que é a favor dele, provavelmente também não precisa ser corrigido um erro contra ele. E assim Ricardo ficou com aquele salário, aquele dinheiro a mais recebido no seu salário. Só que, ao mesmo tempo, ele ficou pensando assim, será que ele não fez isso para me testar? E ele ficava com aquilo na cabeça. Nossa, mas será que ele não fez isso para me testar? E ele ficou meio aterrorizado com isso aí. Mas ele pensou, agora eu não posso devolver mais. No próximo mês, o patrão cometeu o mesmo engano. Só que dessa vez, Ricardo estava mais firme ainda naquela ideia do próprio patrão. Deixe que as pessoas corrijam seus próprios erros. E ele falou assim, eu preciso desse dinheiro, e embolsou. E começou dentro desse jovem uma certa acomodação com essa situação. Ele ficou acomodado, ele começou a pensar que tudo bem, é assim mesmo no comércio. Veja que coisa, né? Eu não sei se você já passou por uma situação assim ou já presenciou algo desse tipo, pessoas perdendo o princípio da honestidade por influência de pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, pessoas com, entre aspas, boa reputação, né? Se você já teve alguma experiência assim, deixa aí nos comentários. Muito bem, quando o Ricardo fez 20 anos, ele estava indo tão bem ali, né, nos negócios, junto com o patrão, e ele foi até promovido, assim, de certa forma, ele ganhou mais de responsabilidade. Só que agora ele já estava completamente contaminado. Olha que coisa terrível. A honestidade do jovem estava destruída. Então, o que ele começou a fazer? E a mãe dele não sabia disso, tá? Ele começou agora, ali ele tinha a confiança do patrão, o patrão colocou toda a confiança nele. Então, ele começou a fazer negócios injustos e desfalcar dinheiro do patrão. E ele embolsava, e a mãe dele começou a ter uma vida melhor, achando que, né, o jovem estava recebendo para isso. Ele tinha um salário específico, mas não correspondia às coisas que ele estava começando a adquirir. E agora, isso se passou um tempinho, ele fazendo isso aí, ele fazia negócios injustos, sem que o patrão soubesse, tudo a favor dele. E ele simulava a situação, ele construía a situação, ele envolvia clientes para, assim, favorecer ele com valores muito mais altos. E o senhor Silva não estava sabendo disso. Ou seja, ele estava arrancando literalmente dinheiro do patrão de forma desonesta. E isso durou aí um tempo, né? Até que um certo dia, o senhor Silva recebeu uma carta.
E nessa carta estava tudo revelado sobre as ações desonestas do jovem empregado dele. E o Ricardo descobriu isso por quê? Porque ele estava sentado na sua mesa quando o senhor Silva recebeu aquela carta. E ele começou a ler. E ele começou a ficar com uma fisionomia completamente diferente. E o Ricardo percebeu isso, o jovem ficou olhando e em um dado momento o senhor Silva olhou para ele, os olhos se cruzaram ali. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada e que ele sabia no fundo que seria descoberto. Em casa ele estava meio perturbado, a mãe perguntou o que ele tinha, ele falou que era dor de cabeça. Aí ele resolveu dar uma volta, passou perto da casa do patrão, viu luzes acesas, tentou ver o que estava acontecendo, não conseguiu. No outro dia ele estava tomando uma refeição com a mãe quando alguém bateu na porta. Pois é, bateram na porta e a empregada avisou que tinha alguém, um homem, procurando pelo Ricardo. Ele saiu, voltou depois, pegou alguma coisa e saiu de novo com este homem. E a mãe não sabia de nada do que se tratava. E então, para resumir a história, gente, o rapaz foi acusado literalmente pelo patrão dos crimes que ele cometeu de fraude, de posse ilegal de valores. E agora ele teria que enfrentar um tribunal. Ele estava desesperado. A mãe, coitadinha, a mãe, quando descobriu tudo isso, ela ficou arrasada. E agora eles foram para o tribunal. Ele teria que enfrentar todas as consequências dos atos criminais dele. E depois de revisado todos os livros, todas as contas, realmente eles viram que não tinha como não condenar esse jovem, porque estava ali muito claro os crimes que ele cometeu contra o patrão. E na ocasião de ser julgado, o processo apresentou-lhe contra ele tão grande soma de provas que não teve outro recurso senão condenar o rapaz. E sua mãe estava presente na audiência. Durante os intervalos, dava para se ouvir os soluços da pobre mulher. E o juiz agora se dirigiu ao acusado, ao jovem, e perguntou se ele tinha alguma coisa a alegar em sua defesa. Pois é, o juiz perguntou ao Ricardo o que ele tinha a dizer em sua defesa. E sabe o que o jovem fez? Ele pediu a presença do chefe. Pediu a presença do chefe. E o senhor Silva foi convidado a apresentar-se onde estava o jovem. E Ricardo fixou durante alguns instantes o olhar. E agora ele disse o seguinte: eu vou trazer aqui agora o relato do jovem, o que ele falou, como conta a história. Ele disse o seguinte: o que tenho a dizer é isto. Começou ele com voz pausada e clara. E pode ser que isto atenue de algum modo meu crime, se bem que não possa justificá-lo. Entrei para o estabelecimento deste senhor como um rapaz inocente, e se ele fosse homem honrado, eu não estaria hoje perante o tribunal na qualidade de criminoso. E nesse momento, o senhor Silva, ele voltou-se para o juiz a fim de protestar, mas o juiz pediu que ele ficasse calado, e Ricardo continuou a falar. Algumas semanas depois de eu haver entrado para o seu estabelecimento, fui por ele incumbido de verificar uma conta e descobri nela um engano de R$20. E nesse momento o chefe ficou vermelho, ele enrubesceu. Vejo que o senhor se lembra, continuou Ricardo, e eu tenho motivos para não esquecê-lo enquanto viver. O engano era a favor do senhor Silva. Perguntei se deveria corrigir e obtive a seguinte resposta: não, deixe que eles corrijam os seus próprios erros. Não vamos corrigir erros em proveito de outros. Foi a primeira lição de desonestidade. Vi como a conta foi paga.
retendo o senhor Silva os R$ 20 que não lhe pertenciam. A princípio fiquei perplexo, pareceu-me ser isto muito injusto. Logo depois, porém, fui tratado por ele de imbecil por ter restituído ao funcionário de um banco uma nota de R$ 50 que o funcionário me havia dado quando fui receber esse dinheiro para o meu patrão. Nesse momento, o senhor Silva se levantou e pediu a proteção do tribunal. E o juiz se dirigiu para ele e perguntou: é verdade o que está dizendo este jovem? Todos os olhares se dirigiram para o senhor Silva. E agora, pessoal, olha o que aconteceu aqui. Todos ali ficaram, todos entenderam, juízes, jurados, advogados, espectadores, sentiam perfeitamente que ele, aquele homem, era o culpado da ruína deste rapaz, desse pobre moço. Ricardo continuou dizendo: não muito tempo depois, quando recebi o meu ordenado da semana, notei que ele me havia dado alguns reais a mais. Até pensei em devolver, mas eu me lembrei da frase: deixe que os homens corrijam eles próprios os seus erros. Diante de mim, eu pensei: bom, eu vou ficar com esse dinheiro, porque deixa que também ele corrija ele próprio o seu engano. Este foi o primeiro passo no caminho do crime e agora estou aqui. Dizendo isso, ele cobriu o rosto com as mãos, assentou-se, dominado por uma forte comoção. Sua mãe, que dele se havia aproximado, prorrompeu em fortes soluços. Inclinada sobre ele, tendo a mão posta sobre a sua cabeça, disse: meu filho, meu pobre filho. O patrão, nesse momento, ele levantou muito injuriado e disse: vocês vão consentir que a minha honra seja assim ultrajada pela declaração de um criminoso? O juiz disse para ele: um juramento solene da sua parte desmentindo essa acusação poderá reabilitá-lo? Era a única oportunidade do rapaz. O tribunal considerou um dever de humanidade ouvi-lo. Ricardo Lima ergueu-se e, voltando-se para o senhor Silva, o rosto pálido no qual se estampava uma profunda tristeza, disse: deixe-nos jurar se ele ousa fazer isso. O senhor Silva falou com seu advogado, retirou-se. Depois de uma breve consulta com os jurados, o juiz disse o seguinte: considerando a sua juventude e as tentações a que foi exposto em anos passados, o júri resolve proferir a sentença mais branda possível, 1 ano de prisão. Mas deixe-me adverti-lo seriamente que não prossiga neste caminho. Um crime não pode ter justificação razoável. É injusto diante de Deus e dos homens, e só causa aflição. E assim terminava este triste episódio na vida daquele rapaz. Quando, 1 ano depois, deixou a prisão, sua mãe já estava morta. Nunca mais a tornaria a ver. E agora, meus queridos amigos, 10 anos se passaram e olha o final dessa história. Chama sua atenção agora. 10 anos depois, um homem se achava entretido a ler o jornal do dia numa cidade distante. E sua fisionomia triste e grave denotava ser um homem experimentado nas aflições, sofrimentos da vida. E ele leu uma notícia. E ao ler essa notícia, ele disse: até que enfim caiu nas mãos da justiça. Disse ele para si mesmo, né? Este é o fim de um homem que na minha infância me deu a primeira lição na prática da desonestidade. E a notícia dizia que o homem, o senhor Silva, havia sido condenado por falência fraudulenta e lançado na prisão. Este é o fim de um homem que foi desonesto e ensinou a desonestidade para um jovem. E Ricardo disse: louvado seja Deus, porque eu aprendi a lição. Essa advertência conservei no coração, quando o juiz me disse: quando for posto em liberdade, seja com o firme propósito de preferir morrer a cometer uma injustiça. E essa advertência, Ricardo conservou com ele, com a ajuda de Deus, ele conservou até a morte. Que história interessante, não é mesmo?
Que história! Devemos ser sempre fiéis aos princípios da honestidade e não devemos nos deixar levar por mais influências. Obrigada pelo carinho da sua companhia. Compartilhe essa história. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima história inspiradora. Que Deus abençoe você.